Se você atua com gestão de passivo tributário, em algum momento você já deve ter tido dúvida como utilizar o prejuízo fiscal para conseguir fazer uma negociação de transação com a Procuradoria. Eu sou Helena Roberto, sou especialista em gestão de passivo tributário e laudo de capacidade de pagamento. E hoje eu vou te mostrar como que você pode fazer essa conta para poder utilizar o prejuízo fiscal na hora de propor uma transação individual com a PGFN. Nos últimos anos, eu percebi que muitos profissionais têm bastante dúvida em relação a essa utilização do prejuízo fiscal. Então, poucos profissionais realmente sabem como utilizar o prejuízo fiscal de forma inteligente na hora de propor esses acordos de transações. Quem pode utilizar esse prejuízo fiscal e como que isso vai impactar na redução da dívida do seu cliente. Então, o primeiro passo aqui para a gente poder entender como que funciona isso é realmente o que a legislação nos diz em relação a essa questão da utilização do prejuízo fiscal. Vou explicar na prática como fazer esse cálculo, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pegando lá na contabilidade da utilização do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa, para a gente chegar nos conceitos. Primeiro, a gente tem que pensar na questão das alíquotas. Então, PJ, eu tenho uma alíquota de 15%, né? Mais o adicional de 10%. Então, em geral, no caso das negociações, como a gente está falando, como de dívidas acima de 10 milhões, então a gente já está falando aqui em média de 25% de alíquota de RPJ, tá? E da CSLL eu tenho uma alíquota de 9%. Então, ok, a gente já sabe as alíquotas. Então, vou pegar lá no conceito dessa utilização do prejuízo fiscal. Então, o resultado positivo da empresa, porque eu preciso entender primeiro como isso é apurado na contabilidade para depois trazer para a transação tributária. Então, voltando para a gente entender esse conceito, vai ficar mais fácil. A empresa teve um resultado, vamos colocar aqui, ó, um resultado de 2 milhões. Vamos pegar pelo resultado aqui que vai ficar mais fácil. Então, teve um resultado aqui de 2 milhões. Supondo que ela tem um prejuízo acumulado. Então, assim, eu não vou entrar na questão dos limites, porque ela pode utilizar até o limite de 30% do prejuízo acumulado. Então, ela tem um prejuízo que ela pode utilizar, vamos colocar dentro desse limite aqui, 600 mil reais. Então, aqui ela pode abater 600 mil reais. Então, vamos lá. Teve um resultado. Quando for apurar, então aqui ela vai apurar, eu vou fazer, eu não vou colocar adição, exclusão, nada, gente. Vamos pegar ali o cálculo na prática para ficar mais fácil. Quanto que ela vai pagar aqui de IRPJ e de CSLL? Então, esse cálculo basicamente seria o seguinte: eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 25, 15 mais 10, tá? 25%. E então ela tem esse valor a pagar e de CSLL vezes aqui os 9%. É claro, a gente tem aquele limite, 240 mil, não, mas tá, vamos lá. Qual que foi o total? Esse mais esse. Ok, ela vai pagar 680 mil. Mas no segundo cenário, ela tem esse resultado aqui, né? Mas aí ela tem um prejuízo, tá? Então tem um prejuízo. Como que vai ficar esse cálculo? Com a utilização do prejuízo. Deixa eu colocar de cá para ficar mais fácil. Beleza, esse é o resultado dela. Aí ela tem um prejuízo que ela pode utilizar. Vamos colocar que esse prejuízo a ser utilizado e dentro dos limites e tudo, mas ela ficou com um saldo de 600 mil. Beleza, 600 mil reais. Então, como que eu vou fazer essa apuração? A minha base de cálculo aqui, para eu poder fazer essa conta, a minha base de cálculo aqui vai ser, então, o meu resultado menos o meu prejuízo. Ok? Dá 1.400.000. E aqui eu vou pagar o seguinte: vou pagar de novo. Eu vou calcular em cima da minha base de cálculo. Aqui, deixa eu deixar tudo no. Então, eu vou pagar esse vezes os meus 25% de IPJ mais o adicional e esse vezes os meus 9% de CSLL. Qual que é o total a pagar? Esse mais esse. Beleza. Então, ao invés de 680, vai pagar 476. É isso aqui, o valor do pagamento. Essa conta, aqui eu posso pegar esse prejuízo e diminuir e aplicar as alíquotas, ou a minha conta seria exatamente igual se eu fizesse da seguinte forma: eu pegasse aqui o meu prejuízo, que é esse valor, e calculasse o meu crédito, né? Então, eu vou calcular o meu crédito. Qual que é o meu crédito? O meu crédito seria esse aqui, que é o valor do meu prejuízo, vezes
34%. Então, se eu pego o meu valor aqui do meu, então eu tenho um crédito que eu posso abater de RPJ e CSLL de prejuízo acumulado no valor aqui de 204 mil. Então, a conta pode ser feita assim ou ela pode ser feita de forma direta. Se eu tenho esse crédito, esse aqui é o meu saldo a pagar com o meu crédito. Qual que é o meu crédito? 204 mil. 204 mil. Qual vai ser o valor total a pagar? 476. Então, o meu valor aqui, efetivo, você vê que a conta é a mesma, entendeu? Ela pode ser assim, eu posso abater aqui o prejuízo e depois fazer a conta, mas eu também posso fazer o cálculo direto. E por que aprender a fazer o cálculo direto? Porque é com esse cálculo direto que eu vou conseguir fazer o abatimento e o cálculo da utilização do meu prejuízo fiscal. Então, matematicamente, vocês viram que dá o mesmo, exatamente o mesmo resultado. Beleza, aprendi como eu calculo o meu crédito de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL. Aqui eu aprendi. Então, como que eu vou utilizar isso na transação tributária? Então, vamos na lei primeiro. Deixa eu só ver se está compartilhando. Vamos olhar na legislação primeiro. Primeiro passo. Vamos olhar na legislação. O que que a legislação me diz? Porque quando eu faço a apuração dentro da parte contábil, eu posso abater 30%. Mas dentro da legislação da transação, eu tenho um limite diferente. Então, a utilização do crédito de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL na apuração ali do imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL até o limite de 70% do saldo remanescente após a incidência dos descontos, se houver. Vamos começar com esse primeiro cálculo. Então, aqui eu vou utilizar para bater de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL. Nem sempre esse valor é o mesmo, pode ser que sim, mas nem sempre é o mesmo, tá? Mas vamos partir do pressuposto que é o mesmo valor. Então, vamos lá. A dívida, vamos pensar na dívida, né? A dívida é no montante, vou colocar aqui, de 2 milhões. Tá? Vamos lá. No montante de 2 milhões. Esse é o valor da dívida aqui da empresa. E aí, na legislação, eles falam o seguinte, tá? Do saldo remanescente após a incidência dos descontos. Então, aqui é a minha dívida total, total. Após os descontos, então, após os descontos, vamos supor que essa dívida reduziu em média ali 30%. Então, beleza. A minha dívida, então, o meu saldo, após os descontos, ficou um valor de 1.400.000. Quanto eu posso utilizar de prejuízo fiscal? Então, qual o prejuízo fiscal que eu posso utilizar? Então, eu posso utilizar até o limite de 70%. Então, é esse vezes 70. Então, se eu tenho um estoque de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa no valor, no montante de 980 mil, utilizar ele de forma integral. Aí eu tenho um estoque de prejuízo fiscal de 2 milhões. Eu posso utilizar 2 milhões? Não. Você pode utilizar até o limite de 980 mil, que é o valor do porcento. Eu tenho um estoque de meio milhão. Posso utilizar ele integral? Pode, porque ele está abaixo desse valor de 280 mil. Então, ele não ultrapassa 70% do valor da dívida. Então, nesse caso, qual que é a minha conta? Eu posso pegar, então, esses 980 mil e diminuir para 1.400.000? Não, não pode. Aí a gente volta na legislação para ver o que que pode ser utilizado. E aqui na legislação fala o seguinte, ó, o valor do crédito, tanto do prejuízo fiscal quanto da base de cálculo da CSLL, será por meio da aplicação das alíquotas do imposto de renda e das alíquotas da CSLL. Quais são essas alíquotas? CSLL 9%, imposto de renda 15% mais 10% de adicional. Ou seja, qual que é o valor do prejuízo fiscal que eu posso utilizar? 34%, que é 15 de RPJ, 10 de adicional, mais 9, dá 34%. Então, o valor efetivo que eu vou abater na minha dívida é 34%, tá? Então, como que vai ficar? É esse menos esse. Pronto, a minha dívida vai sair de 1.400.000 mais o meu crédito. Lembrando, por que que eu coloco esse crédito? Que é como se a gente fizesse a conta aqui, ó, aquele abatimento, entendeu? Então, o meu crédito é esse aqui. Então, esse menos esse, então a dívida vai ficar no valor de 1.066.800. Então, é assim que faz essa conta. Descobre primeiro o limite que você pode utilizar, que é essa multiplicação por 70. Depois que você achou o limite que você vai utilizar,
você aplica os 34% para poder saber qual o efetivo crédito, e aí sim, esse valor de crédito você vai reduzir do valor da sua dívida após todos os descontos, é do líquido. Então é assim que faz essa conta. Se você quer dominar estratégias como essa para poder transformar o passivo dos seus clientes em oportunidade de negociação de forma inteligente com a PGFN, continue acompanhando os meus conteúdos. Aqui eu entrego o que muita gente esconde: técnica, jurisprudência e uma visão estratégica de verdade. Curte esse vídeo, compartilha com os tributaristas e comenta aqui embaixo se você já teve essa dúvida sobre como utilizar o prejuízo fiscal. Aqui eu respondo tudo com base em prática, não em achismo.